Queridos irmãos, hoje nós lemos um trecho do capítulo 7 do livro da sabedoria, que é um dos capítulos mais bonitos, não apenas desse livro, mas de toda a Sagrada Escritura. Aqui, o autor fala sobre a sabedoria. Ele a elogia, ele a descreve. Essa sabedoria é o verbo eterno de Deus com o qual ele criou todas as coisas. Ou seja, é Cristo, um Cristo eterno, a segunda pessoa da Trindade. Ele é a sabedoria eterna. E nós deveríamos nos impregnar da sua sabedoria. Muitos falam hoje em dia, por exemplo, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Mas poucos se referem ao fato de que esse livro foi escrito como um caminho para que nós cheguemos ao amor da sabedoria eterna, que é o título de um dos mais importantes, se não do mais importante opúsculo de São Luís Maria. A sabedoria eterna, que é Cristo. O Logos é em grego uma espécie de fusão entre o termo verbo e o termo razão, porque descreve a lógica que está por detrás de todo o universo. Essa lógica não é impessoal, ela é alguém. Por isso São Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e somos. Porque tudo existe segundo ele, para ele, a partir dele, é ele que faz todas as coisas serem. Então, o livro da sabedoria descreve 21 elogios à sabedoria. São 21 adjetivos. É um número perfeito. 21 é 3 vezes 7. E o número 7 na Escritura é um número de perfeição, porque 3 é a plenitude do tempo, o passado, o presente e o futuro, e 4 é a plenitude do espaço, por causa do norte, do sul, do leste e do oeste. 4 mais 3, 7. 7 vezes 3, 21. Portanto, nós estamos falando de uma perfeição eterna. E é maravilhoso o modo como o autor do livro da sabedoria descreve a sabedoria eterna. Ele diz: a sabedoria é um espírito inteligente. Eu tive o trabalho, antes da missa, de estudar cada uma dessas palavras em grego. Noeron, inteligente. Inteligente no sentido de penetrar mesmo nas coisas, por assim dizer, no espírito das coisas, na inteligibilidade que as coisas têm em si. Inteligente e santo. Ou seja, transcende tudo. Está para além da nossa compreensão. Único e múltiplo. São duas palavras muito bonitas. Monogenes, que é único, mas é um único no seu gênero. É de gênero único, não há nada igual a ele. Nada. Ao dizer que ele é único, é quase com desdobramento de dizer
que é santo, porque não há semelhança propriamente dita de nenhuma outra criatura para com ele. Ele transcende todas. Mas, ao mesmo tempo, ele é polímeres, ele é múltiplo. A filosofia, por exemplo, de Platão, fala muito sobre o uno e o múltiplo. O uno é o sinal da perfeição de todas as perfeições. E a multiplicidade é, por assim dizer, aquilo que decorre da decomposição da unidade. Mas o autor do livro da sabedoria não diz que ele é apenas uno, como os platônicos. Ele é uno e ele é múltiplo também. É por isso que nós falamos do espírito septiforme, do espírito que tem os seus 7 dons, as suas 7 manifestações. Ele é uno, mas ao mesmo tempo há variedade de dons, há variedade de ministérios, há variedade de operações. Sutil, leve, isso praticamente é a mesma definição de espírito. A palavra espírito, aqui pneuma no grego, significa sopro. E ele é leve, ele é sutil. Ao mesmo tempo, ele é móvel. Ou seja, ele é um movimento que está por detrás de todo movimento. Não que Deus em si seja móvel, mas ele movimenta todas as coisas. Ele é a causa que bota todas as causas em ação. Ele é penetrante. A liturgia diz perspicaz, penetrante. Ele penetra todas as coisas. Ele é mais íntimo a todas as coisas do que as próprias coisas são íntimas a si mesmas. Porque ele é a lógica interna que faz todas as coisas serem como elas são. Imaculado, ou seja, não tem mancha, não tem nenhum tipo de mistura nele. Completamente limpo. Lúcido, ou seja, claro. Ele é luz. Nele não existe mistura de luz e trevas, yin e yang, não. Ele é luz, ele é lúcido, ele é invulnerável. Ou seja, ele não pode sofrer a nossa alteração. Você pode fazer o que você quiser, Deus vai te amar sempre. O amor dele não tem mudança. Ele é invulnerável. Ele não fica mais perfeito ou mais feliz se você faz algo de bom, e nem menos perfeito e menos infeliz se você faz algo de mal. Ele é Deus. Amante do bem. Essa expressão é muito doce. É muito doce no grego. Philagaton. Amante do bem. Ou seja, ele não procura nada que seja maldade. Ele não se ajunta com nada que seja perverso, pernicioso, revoltoso. Ele é bondoso. Ele é bondoso. Ele é penetrante. Ou seja, ele é agudo. Ele vai aonde ninguém pode ir. Ele vai àquele cantinho, aquele ângulo que ninguém atinge.
ele vai até a fina ponta da nossa alma. E é de lá que ele nos transforma. Ele está nas mínimas fibras de tudo. Ele é desimpedido. Talvez a melhor tradução seria incoercível. Ninguém pode forçá-lo. Ele não pode ser forçado. Então, não adianta fazer magia para tentar domesticá-lo. Não adianta nada. Ele é totalmente livre. Ele é benfeitor. Essa palavra é muito interessante. Eorgetikon. Orge. Trabalho. Ele opera o bem. Ele só sabe fazer coisas boas. Ele faz, ele constrói tudo. Ele é filantropon. Ele é amigo dos homens. Ele é constante. Ele é seguro. Nele não há inquietação. É como as águas mansas que não se movem. É como o ar que nunca se agita. Porque ele é paz, é estabilidade. Ele é Pantodynamon, todo-poderoso, mas ao mesmo tempo ele é Manepiscopon, ele sempre vigia tudo, porque como ele está dentro de todas as coisas, ele é a testemunha. Ele sabe tudo o que acontece. Ele atravessa todos os espíritos que são inteligentes, puros e mais sutis. O que significa isso? O que significa dizer que ele penetra, ele atravessa os espíritos que são mais inteligentes, puros e sutis. Mais inteligente porque Deus é sumamente inteligível. Ele não é perceptível pelos sentidos. Ele é tão somente perceptível através dos princípios. E, portanto, só a inteligência iluminada pela graça pode contemplá-lo. Ele não é um objeto exterior. Nós recebemos uma iluminação que faz com que o nosso espírito também seja puro, ou seja, puro, sem mistura de coisa criada. É quando eu entendo que Deus está acima de qualquer coisa que eu possa pensar, de qualquer atributo que eu lhe possa dar. Ele transcende essa pureza da sabedoria. Mas o espírito, sobretudo, tem que ser sutil. O que significa nós termos um espírito sutil? Talvez a melhor tradução seria até sutilíssimo. Ter o espírito sutil é estar como que capturado pelas realidades imateriais, eternas, transcendentes, que são em si mesmas inefáveis. É ter o próprio ser como que arrebatado nas alturas. É como estar flutuando com o espírito na direção de Deus. É como dar um voo rasante de uma águia em torno de uma montanha. Isso é ter o espírito sutil. É a contemplação, que nada combina com a agitação da carne, com a agitação que vem do mundo dos sentidos, com a agitação exterior, com as mil e umas preocupações, com os prazeres, com as raivas. Não, o homem espiritual, ele tem que estar acima disso. Ele não pode se deixar alterar por nada. Ele tem que ter algo da imperturbabilidade do eterno.
E ele jamais conseguirá isso sem voltar-se para a interioridade. Continua o autor: pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento. Ela atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. É muito interessante essa tripla nomeação: uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso, porque aqui nós temos como que uma revelação do mistério da Trindade muito sutil. O Filho é o esplendor da glória do Pai, e o Espírito Santo é uma emanação do Pai e do Filho, da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Ou seja, quando nós estamos embebidos em Deus, quando nós estamos totalmente inebriados do divino, nada pode penetrar aí. Porque a sabedoria é um reflexo da luz eterna, espelho sem mancha da atividade de Deus e imagem da sua bondade. Chega a ser inefável isso que está dito aqui. Porque, justamente por ser imaterial, a sabedoria é o reflexo da luz eterna, é um espelho sem mancha. Portanto, nós podemos contemplar a Deus na sua total espiritualidade, como espírito que Ele é, perfeitíssimo. Sendo única, tudo pode, mas permanecendo imutável, renova tudo. Permanecendo imutável, renova tudo. Ou seja, a sabedoria eterna é estável, mas a criação não. Ela precisa ser renovada. Todo ano nós temos primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Entra ano, sai ano. Deus é eterno, nele não há alteração, nem sombra de variedade, como diz São Tiago. Mas Ele faz todas as coisas se renovarem constantemente. Comunicando-se às almas santas de geração em geração, formam os amigos de Deus e os profetas. Ou seja, quem forma os amigos de Deus e os profetas é a sabedoria eterna. É na medida em que eu tenho intimidade com Deus e que eu subo para a contemplação de Deus em espírito, que eu me torno amigo dele, ou seja, que eu me apego a ele, que eu falo ele. Profeteia significa isso, falar Deus. Pois Deus ama tão somente aquele que vive com a sabedoria. E esse ama tão somente não significa que Deus não ame os outros seres humanos. Não, mas é que aquele que vive na sabedoria não repele Deus. Ele está impregnado do perfume eterno dele. De fato, ela é mais bela que o sol e supera todas as constelações. Comparada à luz, ela tem primazia. Por quê? Pois a luz cede lugar à noite, ao passo que contra a sabedoria o mal não prevalece. Ou seja, não existe noite para a sabedoria eterna.
É o que diz o livro do Apocalipse, né? Na cidade santa não há sol, não brilhará a luz do sol, porque será o Cordeiro que iluminará todas as coisas. É a luz de uma sabedoria imaterial, maravilhosa. Isso é muito confortante, porque, por exemplo, surgiram filosofias que trataram o mal de uma maneira substantiva, por exemplo, o existencialismo, especialmente o existencialismo ateu. Mas o mal tem um limite. Só Deus é infinito. No final, a luz predomina sobre as trevas, porque as trevas são a ausência de luz. Quando vier o que é perfeito, tudo o que é imperfeito desaparecerá. O mortal será tragado pela imortalidade, de São Paulo, ou seja, as trevas não existirão mais, porque a luz fará com que todas as coisas sejam iluminadas, não há mais trevas. Ela se estende com vigor de uma extremidade à outra da terra e com suavidade governa todas as coisas. Essa é a sabedoria eterna. Ela está presente no universo inteiro, está presente aqui, em cada milímetro, em cada centímetro, em cada átomo. É Ele. É Ele que está por dentro de nós, por isso que Ele pode nos salvar, Ele pode nos sarar, Ele pode nos libertar, porque Ele não vem de longe, Ele está como que sustentando o nosso ser, Ele está no nosso ato de ser, fazendo-nos ser. E como Ele está ali, a partir daí, é que Ele nos vivifica. É que nós podemos ficar cheios da glória dEle, de toda a sua santidade. Antes de vir, eu estava lendo um texto, um texto antigo, chamado Sobre os Nomes Divinos, do Dionísio Areopagita, um escritor eclesiástico do século IV. E ele diz o seguinte: como de fato as coisas inteligíveis permanecem incompreensíveis e invisíveis para as coisas que estão no âmbito dos sentidos, e as coisas simples e não modeladas para as coisas plasmadas e dotadas de forma, e as coisas incorpóreas que estão acima do tato e também da forma e da figura, para as coisas forma segundo as figuras corpóreas. Assim, segundo o mesmo procedimento verídico, a infinidade supersubstancial está acima das substâncias. A unidade está acima da inteligência, acima das inteligências. E nenhum pensamento pode pensar o uno que está acima do pensamento. E nenhuma palavra pode exprimir o bem que está acima de toda palavra. Unidade que unifica todas as unidades, substância supersubstancial, inteligência ininteligível, palavra inefável, ausência de razão, ausência de inteligibilidade, ausência de nome, a qual não existe segundo nenhum dos entes, enquanto é causa do ser de tudo, como não existe em si, na medida em que está situada acima de toda substância, na medida em que se revela a si mesma, soberana e cientemente. Um texto elevadíssimo, para praticamente descrever exatamente o que diz aqui o livro da sabedoria. Ou seja, a sabedoria eterna, que é Deus de Deus, é de uma sublimidade tão grande, que a única coisa que a nossa alma pode fazer é
vislumbrá-la com o entendimento, deixando-se levar a Ele, por Ele mesmo. Num suspiro íntimo que brota do chão de quem nós somos para o céu. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a graça de penetrar nessa realidade maravilhosa da sua sabedoria eterna, que nós a experimentemos e que sejamos totalmente vivificados pela sua presença em nós.